E aí galera, vocês estão bem? Porque eu do 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trago para vocês um vídeo explicando se a alteração dos Sapiens Celestiais deixou os alienígenas de Ben 10 mais poderosos. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, galera, por que dessa pergunta? É que a gente sabe, né, que os sapiens celestiais, eles alteram o universo, já alteraram várias vezes. O próprio Chas Mut fala sobre isso no episódio Universo contra Tennyson. Os sapiens celestiais mudam o universo o tempo todo. Ora, até mesmo a voz e a aparência do primeiro pensador Azimuth já mudou pelo menos 3 vezes. Ele fala que foram pelo menos 3 vezes, ou seja, não foram exatamente 3 vezes, por causa que a gente pode considerar que o universo foi alterado também em Alien Swarm, já que o visual de lá é live action, e também em Destruição Alienígena, que tem um visual mais 3D. E o próprio Chas Mut fala que os Sapiens Celestiais mudam o universo constantemente, eles poderiam estar mudando o universo agora mesmo, né, que é uma mudança retroativa, ou seja, eles mudam naquele momento, então sempre foi assim no passado, no futuro e no agora. A gente vê isso também, como já foi muito explicado aqui no canal, a questão do Ben recriando o universo com o Alien X, já que ele alterou o design do Sr. Sorvete, então é como se ele sempre fosse daquele jeito. E isso traz mudança de enredo, mudança de história, porque se a gente pensar que o Sr. Sorvete está com um outro design, diferente daquele de Waff, então significa que foi outra pessoa que fez, né? A gente pode pensar assim. Então isso já mudaria a história, porque aquela pessoa que fez o seu sorvete no visual de Waff, né, antes da alteração, ela pode não ter conseguido um emprego no seu sorvete, então isso já mudaria a história dessa pessoa. E também o Ben, ele mudou ali os prédios. Que você vê que antes da recriação os prédios eram do jeito, depois foi de outro, né? Ficaram prédios maiores. Isso significa que agora tiveram mais engenheiros envolvidos na construção daquelas obras, né? Daqueles prédios. E também as vidas das pessoas que moravam naqueles prédios é totalmente diferente da versão anterior antes da alteração, entendeu? Então, os Sapiens Celestiais, eles mudam muita coisa, né? Não é só o design, mas o enredo em si e até mesmo a biologia. A gente vê pelos alienígenas, que uma série era de um jeito, na outra série ficam de outro, mudança de como é que funciona aquela determinada espécie. Mas vamos responder a dúvida aqui. Os aliens ficaram mais poderosos depois da alteração dos Sapiens Celestiais? E bem, depende do alien que você quer falar, por causa que vamos explicar aqui primeiramente o Friagem. O Friagem e o Waff, a gente sabe que o visual dele era aquele visual mais magrelo, os necrofrigianos no geral eram daquele jeito. Porém, em Omniverse foi mudada a biologia não só do Friagem, mas de todos os necrofrigianos no geral, para eles terem aqueles corpos assim com um peitoral maior, né? O famoso Friagem gordo. Assim, isso fora do universo da série é uma coisa que muita gente não gostou, né? Muita gente não gosta do redesign do Friagem. O próprio Derek falou que se ele pudesse fazer o Friagem magro de novo, ele faria. Tanto que tem aí, né, o visual do Friagem magro em Omniverse, como é que seria. Mas assim, dentro do universo da série, isso é uma vantagem para ele? Sim. Por quê? Por causa que ele é um alien que a gente sabe que ele usa o sopro, né? Ou seja, ele tem que usar o ar que fica dentro dele para poder usar os seus poderes, né? Ele usa os poderes dele congelantes através desse método. Claro, né? Ele também tem um método de utilizar o gelo através das mãos, mas pela boca ele tem que utilizar isso aí. E ele tendo um peitoral maior, significa que ele tem um pulmão maior. Assim, não dá pra gente afirmar com certeza, por causa que não é confirmado o Friagem ter pulmão. E tipo, como ele é baseado em mariposas, né? E também fantasmas, que são seres que não têm pulmão, a gente acha estranho, né? Tipo, um alienígena com esse baseamento, tendo na sua biologia um pulmão. Mas também pode fazer sentido por causa que ele é baseado no Man-Bat, né? Aquele personagem super-herói lá. Então faz sentido, e também por causa que ele é um alienígena, né? Então não tem problema ter um pulmão ali. Eles podem encaixar assim essa parte na biologia dele sem nenhum problema, mesmo ele aparentemente não parecendo ter, né? Mas enfim, considerando que ele tem pulmão, ele ter todo aquele corpo maior faz com que os seus raios congelantes sejam mais poderosos, sim, por causa que vai ter mais ar para soltar, assim soltando mais gelo ainda. Então a gente imagina as cenas, por causa que assim, como é retroativa a mudança, como eu expliquei no começo do vídeo, isso significa que o Friagem sempre foi assim, né? Ele nunca foi o Friagem magro, sempre foi o Friagem gordão. Tanto que isso mostra lá no episódio Entrega Especial, com o Ben 15 anos se transformando no Friagem e congelando o DNA, e consequentemente congelou também o carro do Bauman, porque o gelo pegou lá também. Então se a gente pensar em cenas do passado, por exemplo,
Assim me além, em que o Friagem ele luta contra o Alan. A gente imaginar o Friagem ele tendo um peitoral maior, podendo soltar mais gelo ainda. Mais intensa ainda seria essa batalha, porque já foi intenso, né, que o Friagem tem um domínio muito grande do gelo. Então imagina ele podendo soltar mais gelo ainda, o quanto que o Alan ia sofrer naquela batalha, entendeu? Porque é como se sempre tivesse sido daquele jeito. Então é muito interessante pensar que essa mudança tornou ele mais poderoso. E o segundo caso é o caso do Iden, que o Iden, ó, não confundo. A questão dele perder a fraqueza, e que se um clone ele é destruído, aí todos iriam ser destruídos também, porque eles compartilham as mesmas sensações, isso não foi mudança de Sábio Celestial. É a mesma coisa que dizer que a Gwen tem roupa de faculdade porque o Sábio Celestial mudaram. Não, foi porque ela quis usar a roupa de faculdade. O visual dela, assim, tipo, ela ter sardas, aquela coisa toda, foi Sábios Celestiais, porque ela sempre teve. Acabou sempre tendo sarda porque é uma mudança retroativa, né? A mudança de traço. Agora, ela usar uma roupa, ela botar um óculos, foi porque ela mesma quis, né? O livre-arbítrio dela. Então, no caso do Iden, foi o caso que a experiência que ele teve, né? Sendo o Ben de 16 anos, usando o Iden, aí ele acabou perdendo aquela fraqueza, como mostrado no episódio, por mais alguns cérebros. Mas uma mudança que teve através dos Sábios Celestiais é que ele ganhou garras, coisa que no clássico, em Supremacia Alienígena, ele não tinha. Então isso era uma desvantagem em relação a, por exemplo, ele está numa situação que os Panucianos estão lá caçando os Splixions, aí estariam num deserto. Eles não poderiam cavar porque eles não tinham garras para isso, entendeu? Depois eles poderiam até tentar, mas ia demorar, entendeu? Eles não tinham os dedos, né, a biologia apropriada para poder cavar. Agora, com a alteração dos Sábios Celestiais, fazendo eles terem garras na sua biologia, isso faria com que os Splixions se salvassem. Em uma situação em que os Panucianos estivessem caçando eles, porque era só eles ir lá cavar, e aí os Splixions mais astutos, eles iriam se safar dessa situação, entendeu? Então é muito da hora, porque o Iden, ele é como se fosse uma quimera, né? Por causa que ele é baseado em um monte de coisa. Ele é baseado nos Animaniacs, que muita gente não sabe o que é que eles são. Muita gente diz que eles são gatos, que eles são coelhos. Ninguém sabe direito o que é que esses bichos são, não. Mas o Iden é baseado neles. E também ele ganha uns bigodes assim, parecendo mais com um gato. E tendo essas habilidades assim de escavamento, ele ganha a característica de topeiro. Então ele é como se fosse um quimera baseado em vários animais ali. E isso é muito legal. Então no caso desses dois aliens, a gente pode considerar sim que eles acabam sendo mais poderosos com a alteração dos Sábios Celestiais. Aqui, essa mudança de biologia favoreceu a espécie ganhando poderes que anteriormente eles não tinham. Agora, uma coisa que foi paesa que os Sábios Celestiais fizeram aí, né, com os floral, né, porque, mano, coitado, né, os Pós Selvagens tinham lá os 3 olhos e todo tempo ele tava numa situação lá, que ele tava se protegendo dos predadores, né, aí usando sua visão 360, né, porque tendo os olhos ali nos ombros, dava pra ele ter uma visão 360, pra poder se proteger dos predadores e tudo mais. Só que aí eles alteraram o visual para o visual do Omniverse e eles perderam os olhos, então eles iriam estar mais vulneráveis aos predadores. E tudo isso que fora do universo da série, o Derek J. White não sabia que aquilo ali era olho. Então, o redesign de Omniverse, o Sponsor acabou ficando sem olho. Então, nesse caso, ele foi nerfado, né? Diferente do Friagem e do Iden, infelizmente o Sponsor foi nerfado. Bora tirar esses olhos extras. Bora. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like, comenta aí se vocês querem mais conteúdo sobre a alteração dos Sábios Celestiais. Se você tem alguma dúvida sobre algum alienígena, algum personagem, sobre a alteração de história, alteração de biologia, e se inscreva no canal. Se você seja membro, ative o sininho, falou e tchau!